O livro de Gênesis. Isso, próximo domingo, às 9 da manhã e às 19 horas. Às 19 horas nós temos culto de ceia do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 13. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 13, estarei lendo ao meio da Revista e Atualizada. A palavra do Senhor diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão. Se eu falar Abraão, por favor, não estranhe. Aqui ainda, antes do capítulo 17, era Abrão, depois se tornou Abraão. Verso 2, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Verso 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Senhor, obrigado mais uma vez por essa noite, pela oportunidade de nos reunirmos, te adorarmos, ouvirmos a tua palavra. Que responsabilidade e que oportunidade, Senhor, de poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu peço que ela seja verdade nas nossas vidas nessa noite, que o teu Espírito Santo fale conosco. Todos nós saímos de casa com a sede, a fome, o desejo de ouvir a tua voz, a tua direção. Senhor, não há nada comparado à palavra do Senhor, quão rica ela é, quão poderosa ela é, Senhor. Ela é mais atual que o jornal que sairá nesta segunda-feira pela manhã. Tu tens poder de falar conosco através da tua palavra. Pai, quantos conselhos o Senhor tem para nós, quanta direção, correção o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E eu peço que agora o Senhor fale com as tuas ovelhas, Pai. Com temor eu entrego cada alma neste lugar ao Senhor, cada um que me ouve, Senhor, de forma online, presencial. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, eu quero nessa noite ministrar sobre o tema como tomar decisões. Como tomar decisões. Todos nós que estamos aqui já temos uma caminhada na vida. A maioria daqui é adulto e alguns estão na fase da adolescência. Temos ali ao fundo as nossas crianças que estão sendo também ministradas pela palavra, segundo aquilo que elas podem receber. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz: olha,
eu não pude vos tratar como a espirituais, mas como a carnais, porque vocês não estavam prontos para a conversa que eu queria ter com vocês. Então ele disse, olha, leite eu precisei dar a vocês. O que eu estou querendo dizer a você? Todos nós aqui somos adultos, e todos nós aqui temos que tomar decisões na nossa vida. Todos nós enfrentamos desafios durante a nossa vida. Hoje pela manhã eu ministrei sobre o tema, enfrente os seus gigantes. Enfrente os seus gigantes. Todos nós enfrentamos os nossos gigantes. Temos um ditado que diz que nós matamos um leão por dia. Amanhã você sai, e eu não estou profetizando, mas é muito provável que desafios batam a sua porta, que desafios se levantem no seu trabalho, que você precise matar o seu leão do dia, que você precise vencer os seus obstáculos, que você precise tomar as suas decisões. Nós estamos no final praticamente de mais um ano, o último mês do ano de 2025, e preste atenção, eu procuro deixar as minhas coisas bem anotadas, e por cristocidência, em dezembro, dia 8 de dezembro de 2024, eu ministrei esse texto, esse mesmo texto foi ministrado há praticamente um ano atrás. Eu tenho pregações que eu ministrei uma vez só na vida, tem pregações que eu ministrei há 5, 10 anos atrás, mas o Senhor, por algum motivo, praticamente um ano depois, nos traz o mesmo texto, com uma aplicação diferente. Eu quero ministrar nessa noite a você, então, como tomar decisões. Final de ano, algumas coisas estaremos encerrando, e normalmente nessa época nós precisamos tomar decisões sobre o que vamos fazer no final do ano, sobre o que vamos fazer no próximo ano. Talvez você já entendeu que ano que vem você precisará passar por algumas mudanças. Talvez a vida já te propôs algumas coisas em que você entende que você vai ter que mudar no ano que vem. Mas preste atenção, existem maneiras que te ajudam a tomar decisões. A palavra do Senhor nos orienta a muitas vezes decisões que nós temos que tomar e como tomar. Há um poder muito grande em tomar-se decisões, em decisões que nós tomamos hoje que afetará anos da nossa vida. Decisões que nós tomamos hoje que transformarão próximos anos, talvez a geração da sua casa, talvez anos da sua família, dos seus filhos, das suas finanças. Então, por favor, preste atenção, porque muitas vezes, assim como aconteceu nesse texto, a vida nos apresenta opções, e não tem a opção de dizer apenas não quero tomar decisões. Muitas vezes a vida apresenta uma realidade em que você precisa dizer sim ou não, direita ou esquerda. A palavra do Senhor diz que havia aqui um homem chamado Abrão e o seu sobrinho Ló. A palavra diz que Abrão era um homem muito rico, de muitas posses. A palavra diz que Ló também era um homem rico de posses, e a palavra diz que os pastores de Abrão, os pastores das ovelhas, eram um homem também de posses, e assim também de Ló. Mas a palavra diz que começou a haver contenda entre os dois. Os dois começaram a brigar, começou a haver uma divisão dentro da família, uma contenda dentro da família, e Abraão disse: não é bom nós vivermos assim, não está dando para viver como nós estamos vivendo, então nós vamos tomar uma decisão, eu vou para um lugar e você vai para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Esta é a realidade da vida. Muitas vezes, por mais que você não queira, você é obrigado a tomar decisões, dizer sim, não, direita, esquerda, vou ou fico. Abraão e Ló, o seu sobrinho, viviam juntos, tinham relacionamentos, tinham negócios, mas precisaram tomar decisões. Eu quero falar com você em nome de Jesus, preste atenção nessa palavra. Você que precisa nesses dias tomar decisões, você que nos próximos dias precisará tomar decisões em sua vida, esteja atento àquilo que Deus tem para você. Tema: como tomar decisões. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é falar sobre pessoas abençoadas. Pessoas abençoadas.
Deixa eu explicar algo aqui a você. Nós entendemos durante a caminhada da vida que existem pessoas que são abençoadas. Talvez você olhe, e eu queria te perguntar, como você definiria pessoas que são abençoadas? Pessoas abençoadas não são pessoas ricas, não são pessoas apenas abastardas financeiramente, mas pessoas abençoadas são pessoas que primeiro têm a Deus em seu coração, pessoas que têm paz interior. Pessoas abençoadas são aquelas que facilitam a vida dos outros. Pessoas abençoadas são aquelas que você tem prazer em estar junto. Pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que vivem em paz. Pessoas que quando elas chegam num ambiente, trazem alegria. Você conhece gente assim? Quando a pessoa chegou, querido, há uma alegria, ó, o João chegou, a Maria chegou, você percebe que a atmosfera muda, tem gente que vem e abraça, tem gente que vem e diz, ó, que bom que você chegou, parece que assim, ó, clareou o negócio, clareou o ambiente, trouxe alegria, trouxe paz, trouxe bênção. Muitas vezes pessoas na família, muitas famílias tem gente assim, que quando está passando por algum problema, quando está passando por algum conflito, chama o João, chama a Maria, chama o Pedro. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa abençoada, ela vai ajudar a resolver, ela vai trazer luz, ela vai trazer paz, ela vai trazer a bênção de Deus. Existem pessoas que são abençoadas por Deus, aonde tocam, trazem luz, aonde tocam, trazem prosperidade, aonde elas chegam, a coisa muda, a coisa avança, e Deus coloca em pessoas características, preste atenção, características de um abençoador, de líder, quem sabe um pai, quem sabe um homem que também seja este responsável por família e por famílias. Pessoas que não cuidam apenas dos seus problemas, mas ajudam a cuidar dos outros. Você conhece alguém assim? Talvez na sua casa, talvez na sua família, aconteceu um problema, aconteceu uma situação, você liga para o João, liga para Maria, fala com tal pessoa, pede um conselho para aquela pessoa, porque ele ou ela vai saber como nos orientar. A palavra de Deus diz que José era um homem abençoado, aonde ele chegava, o Senhor era com ele, aonde ele tocava, queridos, aquele ditado, aonde toca, vira ouro, aonde a pessoa chega, o negócio anda, as coisas acontecem, a alegria chega. Existem pessoas com um chamado e coração para cuidar, para abençoar, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer multiplicação, e eu quero falar isso com você, eu quero honrar você que talvez é esse homem, essa mulher, que muitas vezes além dos seus problemas, além das suas dificuldades, você se importa com o outro, você ajuda, você socorre, você abençoa, você se preocupa. Queridos, existem pessoas aqui na igreja, eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas, que vivem para a obra de Deus, que semanalmente se preocupam. Pastor, a igreja está precisando de alguma coisa, pastor, eu estou vendo uma necessidade aqui, pessoas que mandam uma mensagem, pessoas que vão socorrer, pessoas que abençoam a vida de outras pessoas. Glória a Deus pela tua vida, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue sendo sobre a sua vida. Deus chamou Abrão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Eu quero dizer a você, vire para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você é uma bênção, ou pelo menos você profetiza na vida dele, da vida dela. Quem sabe não é, você já profetizou, amém? Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e tu serás uma bênção, pai de multidões. Muitas vezes o Senhor nos coloca sobre responsabilidade sobre a vida de alguém, para abençoar pessoas, e glória a Deus por isso. Deus dá dom, Deus dá coração, e Deus chama você para abençoar pessoas. O verso de número 2 mostra que Abrão era um homem muito rico, mas preste atenção, o seu coração permanecia
em Deus. O dinheiro que esse homem tinha não tomava conta do seu coração. O verso 2 diz assim, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Agora olha o verso 4, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Por favor, preste atenção nisso. Abrão invocou o nome do Senhor. Aquilo que Deus colocava em suas mãos não mudava quem ele era, não mudava a sua programação semanal, diária. Muitas vezes nós vamos nos tornando pessoas atarefadas. Abrão era rico, possuía ouro, prata, muitos pastores, muitos gados, muitas coisas para administrar, mas preste atenção, Abrão invocou o nome do Senhor. Não deixai de congregar, como é costume de alguns. Pastor, é que eu estou trabalhando demais. Pastor, é que Deus me deu uma empresa, Deus me deu um trabalho, Deus me deu um filho, Deus me deu uma situação, e agora eu não tenho mais tempo. Não deixai de congregar, queridos, não deixai de adorar o Senhor. Aquilo que Deus te deu é para a honra e glória do nome do Senhor, é para que o avanço do reino, Senhor, continue através da sua vida. Por favor, preste atenção, eu falei aqui de manhã, vou dar um recado antes que eu esqueça. Muitas coisas nós vemos Deus fazer nesse ano de 2025. Você viu a mão de Deus sobre a sua vida no ano de 2025? Você tem algum? Não responda agora, não quero te comprometer. Você tem um testemunho para contar no ano de 2025 do que Deus fez? Então, quem tiver um testemunho, no mês de dezembro, a cada culto, nós estaremos contando um testemunho. Então, a cada culto, uma pessoa que tiver um testemunho para contar, para o domingo de manhã, eu avisei já hoje, já teve uma pessoa que tem um desejo de contar. Então, para o domingo à noite, se você tiver um testemunho para contar, por favor, me avise. Para os próximos cultos, até o final de dezembro, nós honraremos ao Senhor, dizendo a Ele, Senhor, nós agradecemos e reconhecemos o que o Senhor fez na nossa vida nesse ano. Algumas igrejas têm o hábito de todos os cultos contar esse testemunho. Queridos, eu sou um pouco sistemático. Eu já dei oportunidade para a gente vir à frente, contar testemunho, e pensa no arrependimento. A pessoa fala da vida dela, mas eu oro 7 horas por dia, e eu jejuo. Queridos, o testemunho é para a glória do nome do Senhor, é para a edificação da vida do próximo. Então preste atenção, se você quer glorificar a Deus através daquilo que você colocou aqui no cálice, através daquilo que você buscou, Deus respondeu, Deus fez, então traga aqui à frente, compartilhe com os irmãos. Eu estava doente, orei, o Senhor curou, o Senhor transformou minha casa, o Senhor transformou meu casamento, o Senhor transformou minha família, o Senhor fez um milagre. Então honre ao Senhor com aquilo que Ele fez, volte para agradecer. Então preste atenção, já me avise que nós estaremos organizando durante todo o mês de dezembro, estaremos honrando ao Senhor, dizendo aquilo que Ele fez no ano de 2025. Meus irmãos, eu espero contar algum, desejo, mas eu quero abrir para os irmãos. Eu tenho testemunho para contar, se sobrar data eu vou contar, mas eu quero dar oportunidade para você honrar ao Senhor, porque talvez aquilo que você passou, alguém agora está passando, e isso servirá para edificar a fé de alguém. Amém? Então nós entendemos aqui que existem pessoas abençoadas, e Abrão era um homem abençoado, aonde ele estava, o Senhor era com ele. Agora o segundo ponto é, a divisão não abençoa, a divisão não abençoa. Acompanhe comigo por favor o verso de número 7. Verso de número 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Olha que coisa triste. Tio e sobrinho. Os dois viviam uma prosperidade financeira, os dois viviam uma abastança financeira. Eram ricos, abastados, tinham terras, tinham ouro, tinham prata, tinham posses, tinham gados, tinham pastores. Mas o texto diz que houve contenda, briga dentro da família, briga dentro dos seus funcionários.
Os pastores do gado de um e os pastores do gado de outro. Não, preste atenção, não deixe que o que você construiu destrua a construção de Deus para a sua vida. Não deixe que aquilo que você construiu destrua a construção de Deus para a tua vida. Muitas vezes durante a vida nós construímos algumas coisas, mas essas coisas trazem destruição à família, aquilo que Deus tem para vocês. Tiveram tanto, estava sobrando, havia uma multiplicação, mas agora não havia uma boa administração, já havia contenda. Então, por favor, preste atenção. Até aqui eles estavam indo bem, mas agora eles precisariam tomar uma decisão. Qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo passo? Você sabe que em muitas empresas grandes, em muitos ministérios grandes, isso aqui é um grande problema. Há um ditado que diz: quanto maior, mais alto, maior é o tombo. Então há uma preocupação, como continuar sendo sadio, como continuar dentro do centro da vontade de Deus, como administrar aquilo que Deus tem nos dado. Talvez você está vivendo situações na sua vida e você não sabe como administrar essa situação. Pastor, mas e agora? Como que vai ser o meu amanhã? A contenda está chegando na minha casa, situações batendo à minha porta. Até aqui estava bem, mas agora eles precisam tomar uma decisão. Não dá mais para nós vivermos juntos. O gado está muito, os pastores estão brigando e está tendo contenda. Então preste atenção. Essa decisão que eles vão de tomar, ou há de destruir a casa e a vida deles, ou há de trazer multiplicação e paz. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, você está vivendo um tempo onde talvez você possa viver um novo tempo, um ano de 2026, de multiplicação, de paz, de vontade de Deus sobre a sua vida, mas também a sua decisão pode levar você a uma vida de destruição. Decisão de multiplicação, de vontade de Deus, de alegria e de paz, ou uma decisão que leva à destruição. Há uma palavra que diz: o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Eu quero falar com você que está sendo tentado, eu quero falar com você que o diabo tem batido a sua porta e te feito propostas. Cuidado com as decisões em que você toma. O pecado jaz à tua porta, cumpre a você dominá-lo. Verso 8, por favor, acompanhe comigo. Disse Abrão a Ló: não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, não responda. A sua casa é um lugar de contendas? Sua casa é um lugar de brigas, de ofensas? Não me responda, mas eu te pergunto, por quê? A sua casa deve ser um lugar de paz. Abrão disse ao seu sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos parentes chegados. Eu não consigo entender homem e mulher que vivem brigando, vivem em pé de guerra, vivem se ofendendo, vive um cutucando o outro, vive um falando das limitações, dos erros, cobrança atrás de cobrança e briga atrás de briga. Preste atenção, Abrão dizendo: não haja contenda entre mim e ti, porque somos parentes chegados. Meus irmãos, não há possibilidade. Você está chegando no final do ano, tome cuidado com as festas de final de ano. É uma bênção, não é? Mas toda família tem um que gosta de uma briga. Toda família tem um que gosta de falar para depois pensar. A maioria das famílias tem um que toma umas e depois fica mais corajoso, estufa o peito e depois que fala, depois que saiu, querido, não volta mais. Não, pastor, porque eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Eu quero dizer a você, talvez essa seja uma oportunidade, final de ano, uma oportunidade de reconciliação. Quem sabe, eu sei que aqui não tem ninguém assim, eu sei, aqui não, por favor, talvez aqui está online, visitante, por favor me ouça. Quem sabe no último ano, você brigou com um parente, um familiar, e vocês não se conversam.
Oremos para que o Senhor não volte hoje, amém? Porque se Ele voltar, queridos, não ache que você vai. Não ache. Se você não consegue perdoar o seu irmão, se você não consegue perdoar o seu parente, porque o Senhor nos perdoou pelos nossos pecados. Sabe a oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Eu sei que toda família tem gente que é difícil, mas eu quero dizer a você, você é um homem e uma mulher de Deus, você deve ser esse homem abençoado, que aonde você chega, as coisas mudam, a luz chega. Então, queridos, se você vive em um ambiente, talvez a sua família é um ambiente difícil, que você leve a paz, e se não tiver como ter paz naquele lugar, se retire, mas cuidado, porque muitas vezes, nesses ambientes e nessas reuniões, há contendas, há brigas, há destruição, e isso não convém a nós, homens e mulheres de Deus. Talvez coisas externas estejam interferindo na tua casa. Olha o que estava acontecendo, os pastores de Abrão e os pastores de Ló estavam brigando, e agora eles vão tomar uma decisão por causa dos pastores deles. Muitas vezes você e a tua esposa está bem, mas vem um primo, vem um cunhado, vem a mãe, vem o pai, vem o filho, e fica interferindo na tua vida. Preste atenção. O homem deixará o pai e mãe e unir-se à sua mulher, já não serão mais dois, mas uma só carne. Querido, o cordão umbilical foi cortado quando você nasceu no leito de hospital. Desapega do teu pai, desapega da tua mãe, desapega da tua família, desapega dos teus amigos em nome de Jesus. Sua vida precisa andar sem a sua família, sem outras pessoas interferindo. Vamos fazer isso? Vem o parente para dizer, não, está errado. Vamos fazer tal coisa, talvez você... Olha, quando eu e a minha esposa nos casamos, nós morávamos perto dos meus sogros. Meu sogro, minha sogra, minha mãe, me ajudaram muito no primeiro ano de casamento. Mas nós precisamos aprender, nós casamos, o BO agora é nosso, e nós vamos ter que se virar. Recebemos muita ajuda, mas chega um tempo que você tem que dizer, eu preciso caminhar sozinho. Eu quero dizer a você, pare de depender dos outros, pare de esperar que as pessoas, que a bênção venha dos outros. Não, agora é você. Você já tem idade para isso. Talvez se você já casou, você precisa ensinar. Eu quero dizer a você, pai, envie os seus filhos. Envie os seus filhos, desapega dele, desapega dela, não vai morrer em nome de Jesus, amém? Deus há de sustentá-los, porque se um dia você faltar, eles precisarão caminhar sem você. Então desapega, não deixe que coisas externas interfiram dentro da sua casa. Homem, não deixe a sua mãe, o seu pai interferir na vida da sua esposa. Mulher, não deixe os seus pais desonrar o seu marido, os seus filhos, educarem os seus filhos. É você que pariu você? Eita Jesus, quem pariu, que balance, é teu, glória a Deus por isso. Muitas vezes coisas externas interferindo dentro de casa, então cuidado, amém meus irmãos? Verso de número 6, leia comigo por favor. Diz assim: e a terra não podiam sustentá-las para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Olha aqui para mim agora, por favor, essa é uma palavra muito séria. Não deixe que circunstâncias te pressionem, não tomem decisões com os pensamentos comprometidos. Pastor, mas olha, que situação está acontecendo e eu preciso tomar uma decisão. Veja se realmente você precisa. Veja como está o seu coração. Não tome decisões com seus pensamentos comprometidos. Muitas vezes na hora da briga, muitas vezes na hora da raiva, muitas vezes na hora do estresse, você fala, você faz e você age, e no dia de amanhã não terá como voltar. Então preste atenção, eles estavam ali na correria, estavam ali no meio de uma briga, então vamos tomar uma decisão, mas preste por favor você atenção. Às vezes uma situação bate a porta e você consegue colocar o seu tempo. Eu costumo dizer uma frase: eu prefiro
escolher as batalhas que eu quero batalhar agora. Querido, se eu for apresentar minha vida aqui agora, tem problema para resolver amanhã, tem problema para resolver quarta-feira, tem problema para resolver sexta-feira, eu acho que eu não sou muito diferente de você, tem situações para resolver, mas eu aprendi uma frase, eu aprendi a beber água morna. Sabe o que é água morna? Sabe quando alguém pega uma coca e diz assim, ó pastor, toma aqui, a coca está gelada. Querido, coca gelada ou coca morna, para mim está tranquilo, se não der para beber gelada, eu vou beber morna. Ó, come que a comida está quente, não tem problema, se não der para comer agora, aprenda, acalma o seu coração, acalma o seu coração. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa. Não tome decisões que no dia de amanhã podem te levar à destruição. Terceiro ponto para nós irmos para o final, decisões que transformam uma vida. Olha comigo por favor, o verso de número 10. Verso de número 10 diz assim, levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. O fim já está aqui, veio destruição sobre essa terra. Mas Ló olhou e viu as campinas, toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Terceiro ponto, decisões que transformam uma vida. Ló precisou tomar uma decisão. O que ele fez? Ele foi orar, foi pedir direção de Deus, foi dizer, Senhor, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vendo, eu compro, faço ou não faço? Não. Ele olhou para o que era mais bonito. Ele olhou e viu uma campina bonita, e ele falou, tenho certeza, se eu for aqui eu prospero. Tenho certeza que aqui é o lugar certo. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Cuidado, talvez você vai por aquilo que você vê. Nem toda proposta bonita aos olhos é o que Deus tem para a nossa vida. Aparentemente, se você olha, talvez é bonito, mas que você possa tomar as suas decisões baseados na palavra do Senhor. Ló não foi atraído pela voz de Deus, Ló foi atraído pela beleza da terra. Preste atenção, Ló não tinha opção. O seu tio fala, se você precisa tomar uma decisão, você vai para a direita ou você vai para a esquerda? O que eu faria no lugar dele? O que eu oriento você a fazer no lugar dele? Senhor, para onde eu vou, Senhor? Porque talvez você diz, pastor, mas foi injusto com Ló, porque o tio dele mandou ele sair, mas a decisão dele não foi baseada na voz do Senhor, a decisão dele foi naquilo que era mais bonito. Eu nunca me esqueço um testemunho, pastora Fran, lá de Monte Aprazível. Na época, ainda não existia a igreja de Monte, ela nos auxiliava lá na igreja do Gonzaga, e ela chegou numa quinta-feira com a decisão de tomar, com a situação de tomar uma decisão sobre o seu trabalho. E ela recebeu uma proposta de emprego, onde ela estava no emprego, e no emprego que ela iria, ganharia muito mais do que ela estava ganhando. Então ela chegou, eu estaria pregando, ela não falou nada, e ela pediu uma direção, Senhor, eu preciso tomar uma direção, eu vou para esse trabalho, ou eu fico onde eu estou? Eu não sabia de nada, e naquele dia o Senhor usou a minha vida para dizer, não saia do seu lugar, fique aonde você está, porque Deus há de te honrar nesse lugar. Ela saiu, foi na mulher que fez a proposta e falou, eu não vou sair, vou ficar no lugar onde eu estou, com a proposta de crescimento de outra empresa, com a proposta de salário da outra empresa. O que aconteceu? A empresa que fez a proposta em poucos meses faliu, e a empresa que aonde ela estava, em pouco tempo ela cresceu e recebeu um aumento. Eu quero dizer a você, nós não podemos ser guiados por propostas humanas, nós precisamos ser guiados pela vontade do Senhor. Aos nossos olhos é bonito, aos nossos olhos é o melhor, mas nós vamos dizer, Senhor, e qual é a tua vontade, Senhor? Senhor, tenha misericórdia de mim. Queridos, eu tenho muita preocupação, há um desejo muito grande no meu coração, se for da vontade do Senhor. Um dia eu já compartilhei, eu quero escrever um livro sobre decisões, porque a decisão muda anos da vida de uma pessoa. Anos, hoje você decide se casar, anos da sua vida são mudados. Hoje você decide comprar, hoje você decide vender,
anos da sua vida são afetados. Todo dia você sai de um lugar e vai para um lugar porque você comprou aquela casa. Todo dia você usa aquele carro porque você comprou aquele carro. Todo dia você já não tem mais aquilo porque você decidiu vender aquilo. Então você precisa entender, você precisa ouvir a voz do Senhor. Ló não foi atraído pela voz de Deus, Ló foi atraído pela beleza da terra. Se você vai comprar, se você vai construir, se você vai vender, se você vai entrar em um emprego, a sua decisão deve estar pautada na palavra de Deus. Eu quero chamar o louvor, por favor. Pega a sua Bíblia e vai comigo no capítulo de número 19, por favor. Eu vou ler rapidamente um texto para dar contexto e os irmãos entenderem a palavra. Capítulo 19 de Gênesis, do verso 1 ao 10. Nós vamos ver aqui o que o homem é capaz de fazer. A palavra diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. E responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Preste atenção, verso 4: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos lastrarei, tratai-as como as vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Verso 9: eles porém disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Verso 10: porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Então preste atenção no que está acontecendo aqui. 2 anjos visitam a casa de Ló. Vão ali, Ló pede para que eles fiquem, posem. Eles dizem que não, mas depois aceitam. E o povo da cidade, Sodoma e Gomorra, o povo estava tão pervertido, uma cidade tão corrompida, e o povo então desejou abusar desses homens, molestá-los. Ló fala: não façam isso, eu trago as minhas filhas, são virgens a vocês, mas não façam isso com esses homens. Mesmo assim eles insistiram. Então o texto diz que Ló entra agora, e agora pegue por favor o verso de número 15 e 16 comigo. Verso 15 e 16. Aqui o que acontece? O Senhor cega estes homens. Eles ficam cegos para que eles não pudessem molestar esses homens. Agora olha o verso de número 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorassem, olha, presta atenção neste verso. Como porém se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O que estava acontecendo aqui? A cidade se corrompeu, quiseram abusar desses homens de Deus, e agora Deus envia uma ordem: eu vou destruir essa cidade. Peguem as suas filhas e saiam da cidade.
Mas o texto diz que Ló então se demora, e agora diz então que os anjos pegam ele pela mão, ele, a mulher e as 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora. Eu quero falar com você em nome de Jesus. Muitas das vezes nós somos assim, verso 16: como porém se demorassem, pegaram-nos pelas mãos. Muitas vezes o Senhor nos orienta e você está demorando, por quê? O Senhor te manda sair de um lugar e você está demorando, por quê? Deus já falou, já orientou, já te expulsou desse lugar. Não era para você estar nesse lugar, mas já fazia tempos. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que já não é mais a vontade de Deus para nós. Agora o texto diz: como porém se demorassem, pegaram os homens pela mão. E sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus diz que Abrão intercedia pelo povo. Abrão intercedia pela cidade, e quando Deus avisou que destruiria a cidade, Abrão disse assim: mas Senhor, se houver 50 homens justos lá, o Senhor vai destruir todos? Senhor, mas se tiver 10 homens justos lá, o Senhor vai destruir todos? Então preste atenção, eu quero dizer, tem homens e mulheres orando por você. Você pode dizer amém por isso? Talvez ainda não houve destruição na sua vida, na sua casa e na sua família. Não é por causa de você, é por causa de alguém que ainda ora por você. É a oração de alguém que está te sustentando. Mas eu quero dizer a você, queridos, há um momento em que a misericórdia do Senhor acaba. A misericórdia do Senhor estava sobre a vida de Ló, por causa de Abrão. Ele ainda não tinha sido consumido, porque a sua decisão não foi pautada na vontade de Deus, a sua decisão foi pautada naquilo que era mais bonito. Ele não pensou na vontade de Deus para a sua vida, ele pensou na prosperidade que ele tinha para onde ele fosse. Então Deus falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e o seu sobrinho Ló estava em Sodoma. Mas Abrão orou e intercedeu pelo seu sobrinho, dizendo: Senhor, se tiver um homem injusto lá, o Senhor vai destruir tudo, não faça isso. Quem sabe a destruição ainda não veio na sua vida, porque tem uma pessoa só talvez orando por você, e através dessa oração, a misericórdia do Senhor está te alcançando. Essa oração é que está te fazendo ainda estar de pé. Mas eu quero dizer a você, não demore em sair do lugar onde não é mais de Deus para a sua vida. Verso 16: como porém se demorassem, pegaram-nos o homem pela mão, ele, a sua mulher, as suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. A minha oração é que essa misericórdia nos alcance nessa noite. Senhor, não é para eu estar aqui, Senhor, e talvez eu sou teimoso. Oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, me tira desse lugar, me tira deste lugar, não me deixe viver mais um ano, em nome de Jesus. 2026 eu não quero estar onde não é para eu estar, eu não quero viver o que o Senhor não tem para mim, Senhor. Quem sabe você está num relacionamento, Deus já disse chega. Quem sabe você está no trabalho, Deus já disse chega. Quem sabe você está fazendo algumas coisas na tua vida e Deus já disse chega. Fique de pé, por favor. Verso 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o homem que nascia na terra. Agora olha o verso número 26, por favor. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu
as cidades em que Ló habitara. Que nós possamos ter consciência que nós não podemos brincar com a vontade de Deus. Há um lugar para você estar, e a minha oração é que o Senhor te ajude a tomar decisões, que o Senhor te dê coragem para tomar decisões, para que 2025 seja um ano da conquista da paz. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida, tomar algumas decisões. Alguns lugares já não fazem mais parte daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor agora, dizendo: Senhor, se há algum caminho em mim que não te agrada, se há algo, Senhor, que eu estou vivendo, que eu estou fazendo no meu trabalho, no meu relacionamento, que o Senhor pegue nas minhas mãos agora, que o Senhor abra os meus olhos agora, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu convido você aí, onde você está. Esse não pode ser teu filho. Você que precisa tomar decisões. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Você que precisa começar. Você que precisa enfrentar algumas coisas. Tua família se acabar, tua esperança se apagar. Pegue em nossas mãos, Senhor. Tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Quando nós paramos para refletir sobre o poder de uma decisão, a palavra nos mostra que Ló saiu da parentela do seu tio, segundo a ordem do seu tio, mas ele não buscou ao Senhor, e ele olhou para as campinas e foi para Sodoma. Mas nós vemos que a sua mulher virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu uma palavra dizendo: quando vocês forem, não olhe para trás. Eu quero dizer isso a você. Quando nós tomamos uma decisão, nós precisamos esquecer o passado, queimar os navios. Eu me lembro que uma vez eu precisei tomar uma decisão na minha vida, em recusar uma proposta muito boa, e eu falei com a minha esposa dizendo: nós não vamos, e se nós não vamos, acabou, nós não vamos. Nós não vamos ficar lamentando pela decisão que nós iremos tomar. Então eu quero dizer a você, as decisões em que você tomar na sua vida precisam ser baseadas na palavra de Deus, porque no dia de amanhã não adianta você ficar voltando ao passado e se lamentando daquilo que você fez. Hoje pela manhã eu preguei dizendo, o povo quando passou por uma dificuldade ficou dizendo: mas por que nós não voltamos? Melhor era quando nós estávamos lá atrás. Você precisa se liberar, se esvaziar desse passado, esquecer isso. Olhe para frente, para aquilo que está vindo, para aquilo que Deus tem para você. Nós vamos entender que a decisão que nós tomamos afeta a nossa casa, o marido, a esposa e os filhos.
Ló decidiu ir para um lugar e agora ele já não tem mais a sua esposa. Homem, eu quero dizer isso a você. A sua esposa espera, as suas decisões dependem de você. Mulher, a mulher sábia edifica a sua casa. Com sabedoria, ela instrui, ela aconselha. Cuidado com aquilo que você coloca na cabeça do seu marido. Que você possa abençoá-lo, levá-lo a tomar decisões. Ore pela vida dele, abençoe a vida dele quando ele sai para trabalhar, quando ele sai para trazer o pão para dentro da sua casa, quando ele sai para tomar decisões para você. Pare de ficar reclamando do teu marido para outras pessoas. Pare de ficar reclamando da tua mulher para outras pessoas. Eu quero em nome de Jesus ser duro com você nessa noite, porque estamos falando de uma palavra muito séria. Eu oro para que todas as famílias vivam essa palavra. 2025, um ano da conquista da paz. Que haja paz em tua casa, que haja paz em tuas finanças, que haja paz em seu relacionamento, que haja paz em seu ministério, que você viva uma vida de multiplicação e não de divisão, não de contenda, não de brigas, não de afrontas, porque isso não é de Deus para você. Amém. Não é de Deus para sua casa. Você está aqui dentro, mas a paz do Senhor não habita na sua vida. Melhor é se nós então estivermos no mundo. Talvez você está caminhando, está achando a Campina muito boa, mas é Sodoma na tua vida. Um dia virá destruição. Essa palavra vem para nós tomarmos decisões hoje. Pare de brincar com aquilo que não é de Deus para a sua vida. Até o final desse ano eu oro para que transformações grandes aconteçam na vida de pessoas. Deus é poderoso para do dia para a noite mudar a história da sua vida, como Ele tem mudado a história de pessoas. Mas as decisões que você precisará tomar nesses dias, que sejam pautadas na vontade do Senhor e na voz que você ouvirá, que sairá da sua boca, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. É a tua palavra que nos corrige, que me confronta, Senhor. Há uma diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, porque aquele que não serve o Senhor olha para as campinas, analisa as melhores propostas e vai. A tua palavra diz: quando você for construir uma torre, primeiro faça as contas, veja se é possível e se você não vai ser envergonhado no meio da obra. Como crentes, nós devemos fazer contas e olhar aquilo que é físico, mas aquilo que nos leva a tomar a decisão não é aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que nós ouvimos da tua voz. Então eu peço nessa noite a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo agora fale aos nossos ouvidos, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, aquilo que nós deveremos fazer nesses próximos dias, as decisões que precisarão ser tomadas. Eu oro, Senhor, pelos relacionamentos que foram rompidos durante o último ano, durante os últimos anos, as contendas, Pai. Senhor, eu sei que isso não é do Senhor, assim como Abraão disse: isso não é bom que haja contenda entre mim e ti. Senhor, eu repreendo a contenda, Senhor, em cada lar aqui representado. Senhor, eu repreendo a divisão. Senhor, eu repreendo tudo aquilo que o inimigo tem feito dentro de cada lar aqui representado. Senhor, que nossa família, que nossa casa seja um lugar de paz, de alegria, de bênçãos, de unidade, de multiplicação, Senhor. Pai, que o Senhor seja conosco, assim como o Senhor era com Abraão, que aonde este homem colocava a planta dos seus pés, ali o Senhor dizia: eu sou contigo, aonde você for eu irei, aonde você estiver eu abençoarei. Oh Espírito Santo, que essa bênção nos acompanhe, Senhor, que nós não sejamos guiados, Pai, apenas pela nossa vontade, apenas pelos nossos desejos, mas que o nosso coração esteja em agradar ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer muitas vezes nos levar para um lugar, porque não tem a ver conosco, mas com o que o Senhor quer fazer através de nós naquele lugar. Então que em nome de Jesus o Senhor nos dê coragem, ousadia e fé, Senhor, para vivermos a
tua palavra nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que nós possamos sair com essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Uma palavra de encorajamento e de confronto. Todos precisamos tomar decisões, amém? Talvez nesse momento você não precisa, mas eu oro para que ainda esse ano o Senhor mova céus e terra sobre aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. 2025, ano da conquista da paz. Como é bom você deitar a sua cabeça no travesseiro e estar em paz, não é? Em paz sobre o seu trabalho, em paz sobre a sua saúde, em paz sobre os seus relacionamentos, em paz sobre o seu ministério. Você está em paz. Isso não pode ser negociado. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra e mais uma vez eu te peço a tua misericórdia, Senhor. Senhor, eu não quero acusar ninguém, Senhor. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Eu também preciso da tua misericórdia. Assim como com Ló, Senhor. O Senhor disse para ele sair de um lugar, mas ele fica. Muitas vezes nós nos prendemos a coisas, a pessoas. Já era para ter saído, já era para ter vivido algo novo, já era para ter mudado, mas nós ficamos olhando para trás. Senhor, se por acaso alguém entre nós assim, que o Senhor nos pegue pela tua mão direita agora, assim como este anjo. O Senhor nos pega pela mão, que a tua misericórdia seja sobre nós, e que o Senhor possa mudar a nossa vida, nos tira desse lugar, em nome de Jesus. Eu estou falando de misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Aquilo que eu não mereço, nós não merecemos, mas eu peço ao Senhor que a tua misericórdia nos alcance nessa noite. Que o Senhor nos deve viver a tua vontade, em nome de Jesus. Hoje é o último dia do mês de novembro. Eu quero agradecer ao Senhor pelos livramentos que o Senhor deu, pela bênção do Senhor sobre nós, pela direção, Pai, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pelos teus cuidados. Desde já entregamos o mês de dezembro em tuas mãos, Pai. Que o Senhor seja conosco em todo esse mês. Não deixe que os nossos pés vacilem, Pai. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, prospera a obra das nossas mãos, Deus. E que haja sempre em nosso coração o temor de cumprir a tua vontade para a nossa vida. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Quem quiser um adesivo, por favor, pega lá na saída. Quem precisar que alguém cole, os irmãos podem colar para você.